Seja muito bem-vindo de novo para esta segunda parte do vídeo anterior, onde a gente falava sobre como despertar os dons, os talentos e as habilidades. Neste vídeo eu vou dar a continuação para você que está interessado na ideia de despertar algo bem específico, algo que você sente que está chamando você, mas você não sente aquela capacidade, você está naquela dúvida, né? Então fique neste vídeo até o final que eu vou compartilhar com você sobre qual que é a forma, qual que é o caminho, qual é o princípio de a gente poder manifestar coisas e criar de uma forma que nossa forma de pensamento está interligado com o propósito da vida. Está interligado em uma forma de manifestação onde a inteligência funciona, onde a inteligência está trabalhando dentro de nós. Quanto mais você conhece seu propósito, mais você descobre em uma múltiplas oportunidades de vida. A partir dali as coisas começam a funcionar, a partir dali as coisas começam a fluir de uma forma muito mais fácil, de uma forma onde as coisas eles não estão tão apegados, porque quando a gente vive um propósito de vida, ali são decodificados certos detalhes do mesmo propósito, que o propósito ele está conectado com o princípio e o fim. Este princípio e o fim são um apenas. Então na dimensão limitada ele se expressa como o princípio e o fim, e ao mesmo tempo que existe o caminho. Este caminho é a forma onde se encontram os detalhes. Quando a gente simplesmente vive, a gente simplesmente segue o caminho, sem a preocupação, sem algumas outras coisas. Então, certas coisas começam a se despertar, porque o próprio caminho já tem os elementos necessários para que ali devia viver certa coisa. E aquela mesma expressão que Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Essa forma é como se fosse a carícula que faz com que as coisas funcionem e todas as coisas estejam em funcionamento. Tudo está em movimento por causa de estes tipos, três princípios da vida, onde as coisas estão em movimento, onde as coisas estão em funcionamento. A gente simplesmente precisaria viver aquilo, só que ao viver isso, como se fosse que você está seguindo a mesma coisa, você está seguindo a mesma realidade, o mesmo propósito, a mesma identidade, o mesmo desejo. Quando a gente simplesmente foca em uma única coisa, não, tudo começa a pôr. Então, é essa mesma forma que acontece para que a gente venha despertar os dons espirituais, os dons, as habilidades psíquicas, comportamentais e tudo mais. A forma de a gente despertar talentos em nós está no princípio de foco. Este foco, na verdade, está relacionado com a consistência. Você percebe que não há alguém que tenha sucesso sem que haja a consistência. Nessa consistência é como se fosse o equilíbrio entre todas as coisas, onde existe o bem e o mal. Quer dizer que quer venha o bem, a gente faz, quer venha o mal, a gente faz, quer venha outra coisa, a gente simplesmente está na mesma coisa, porque a gente acha que isso é algo mal, mas na verdade, ao entender de uma forma muito mais profunda, existe um significado onde as coisas, simplesmente, tudo isso são elementos que expressam a vida. Quer dizer que a vida não é apenas o bem, a vida é o bem e o mal, é o equilíbrio entre todas as coisas. Então, para que a gente venha manifestar certas coisas, quer dizer que a gente deveria caminhar nesta jornada onde o bem e o mal são únicos. Por isso que tudo isso acontece. Quer dizer que qualquer coisa que a gente faça, sempre é necessário com que a gente venha ultrapassar estes pontos, porque a vida é constituída de estes elementos. É a partir dali onde a gente manifesta as coisas. Então, qualquer coisa que a gente venha querer manifestar, qualquer coisa que a gente venha querer viver, sempre são os mesmos princípios. Simplesmente a diferença pode estar na forma como você pensa, a forma como você coloca a sua consciência. Tanto isso vai dar uma definição específica. Então todas as coisas, a consistência na verdade, é uma linguagem divina, ele significa a eternidade. Essa eternidade é o atributo que está em nós, está no homem, está num ser divino. E na verdade ele expressa o equilíbrio entre todos os atributos que o homem carrega. Então os atributos que o homem carrega, tudo exige a eternidade. Esta eternidade é o equilíbrio entre todos os elementos, todos os atributos, todos os comportamentos. Sempre é necessário com que haja equilíbrio, para que você venha despertar de uma forma que as coisas fluem. Tudo está conectado com este elemento. O propósito é um elemento que nos faz despertar as coisas que estão guardadas em nós de uma forma misteriosa. Quando a gente vive o propósito de vida, viver o propósito de vida é entender qual que é um sentido de vida em que a gente está vivendo a vida de uma forma prazerosa, de uma forma intensa, de uma forma que a gente não corre o perigo de arrependimento, ou seja, uma vida onde não haja arrependimento. Quando a gente vive dessa forma, a gente quer dizer que a gente é livre. A liberdade é o elemento
que surge através do conhecimento. E o conhecimento simplesmente ele está conectado com a verdade. Quanto mais a gente conhece a verdade, mais a gente se torna livre. Então, essa forma de a gente viver esta liberdade é uma forma de a gente conhecer a nós mesmos, ao ponto de a gente ligar o bem e o mal em nós. Quando a gente amplia, ou seja, a gente integra esses elementos, então a gente está ampliando a nossa consciência, a gente está mergulhando a nossa consciência na inconsciência. Então, essa inconsciência, na verdade, ele é a fonte onde emana todas as coisas, onde todo flui. Então, e nessa conexão entre a consciência e a inconsciência, é a partir dali onde a gente vai extraindo as coisas. Por isso que a inteligência infinita, ou seja, a própria vida se encontra uma inconsciência. Quer dizer, aquilo que a gente chama de treva, aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não entende. Então, quando a gente abre a nossa consciência, como se fosse que a gente está abrindo a consciência, a gente está abrindo os portais para extrair as forças da inconsciência. E essa forma é uma forma que, quando a gente manifesta isso no plano físico, ele pode surgir como um dom, pode surgir como a forma de a gente viver a nossa vida, a forma de como que a gente deve viver de uma forma plena, onde as coisas resultam, onde as coisas estão acontecendo. Ele funciona como se fosse uma inteligência. Então, a gente está extraindo as coisas a partir da fonte. Essa fonte é o próprio Deus, para que a gente, como se fosse, chama que é Deus, onde a gente extrai as coisas, as informações, as coisas do futuro e do passado, as dimensões, tudo está interligado com este ponto, onde não existe o tempo e o espaço, onde as coisas simplesmente são do jeito como são. Então, quando a gente vive como homem, quando a gente extrai as informações daqui consciência, é como se fosse que a gente vai entender no lado físico, como se fosse a intuição. Quer dizer, a gente está recebendo uma mensagem da frente. Quando a nossa consciência está aberta, então a gente começa a manifestar, a gente começa a perceber, a gente começa a receber as informações de tempo e espaço. E a gente pode chamar de intuição, a gente pode chamar de projeções, a gente pode chamar de vários nomes, como a visão profética, como as outras coisas que a gente vê nas igrejas, como dons espirituais e tudo mais, tudo é extraído a partir dessa fonte. Só que a gente simplesmente limita de uma forma que a gente vê de uma forma limitada. Porém, existe uma versão onde as coisas eles são amplas, onde as coisas não estão presas. E esta forma está em a gente sempre expandir, sempre aumentar, ampliar a nossa consciência ao acessar a inconsciência. Então, essa forma de a gente despertar certa coisa é uma forma de focar em algo. Como quando você já conhece o seu propósito, ou você já sente alguma coisa, ou você acha que você poderia fazer, poderia viver. Então, quando você joga toda a sua energia ali, quando eu falo de focar, quer dizer a sua forma de pensar. Ou seja, o teu pensamento simplesmente está nisso. O teu sentimento simplesmente está nisso. Já tudo que você faz, você está nessa conexão deste elemento, daquilo que você deseja. Tudo que você faz está nessa correspondência, está nessa unidade, nesta conexão. Quando você dá isso, você abre a possibilidade de você se especializar nisso. Essa forma de se especializar, ele pode ser como um dom, pode ser como o talento, pode ser como as habilidades. Quer dizer que a gente vai focar em uma coisa. Ao focar nesta coisa, você não precisa nem se prender nele. Você precisa, ao focar nele, você precisa estar de mente aberta para que você venha expandir mais os horizontes dessa mesma especialidade. Quer dizer que não é uma única coisa. Você pode extrair tantas coisas. Essa tanta coisa é a infinitude. Ela é infinita por causa da inteligência infinita. Quando a gente não se prende, quando a gente não se limita em uma única coisa. Então, até você desperta isso de uma forma que seja de uma forma definitiva, você já conhece aquilo que você é, e você já quer viver algo que, na verdade, você tem uma paixão, você precisa dar esse foco, você precisa simplesmente, ao conhecer a você mesmo, você vai despertando essa inteligência em você, você vai despertar os dons em você, naquilo que você faz. Quer dizer que essa forma de focalizar, você agrega elemento, isso não deve ser algo como um esforço para você, isso deve ser algo natural para você, deve ser a sua própria vida. Por isso que ali, a gente vê que na Bíblia, aqueles que buscam a Deus, como se fosse que o mandamento que é dado é que a gente se entregue totalmente. Porque quando a gente não se entrega totalmente, as coisas não funcionam tão de uma forma direta. Quer dizer que isso é uma lei que acontece. A gente precisaria se entregar completamente, como se fosse um sacrifício, mas este sacrifício, na verdade, é uma forma natural. Você precisa entregar algo para você receber este algo. Então, quer dizer que tudo que é a sua própria energia, mas de uma forma que você está convertendo as coisas. Você simplesmente, talvez, não conhece a verdade, então você vive de uma forma qualquer. Tudo que você vê em outras pessoas, você não cria uma validação porque você sempre estava dando de um lugar para outro. Quer dizer que você não se foca naquilo, porque você ainda não criou, não cultivou uma validação em você, uma autenticidade sua. Então você está acostumado mais a ouvir de outras pessoas do que ouvir a si mesmo. Quer dizer que você precisa diminuir esta atenção que você dá a outras pessoas, essa validação, esta crença. Então você precisa tirar esta crença e fotos
para agregar em você, quer dizer, ouvir mais os seus pensamentos, ouvir mais a sua intuição, ouvir mais a si mesmo, ou seja, ter aquela capacidade de acreditar em si mesmo. Porque o princípio da transcendência é conhecer, o princípio da transcendência é conversar consigo mesmo, é aquele auto-relacionamento, onde você se relaciona consigo mesmo, você está abrindo o horizonte do aquilo que é limitado para a dimensão que é ilimitada, para a dimensão que é infinita. A partir dali, quando você começa a ouvir a si mesmo, você começa a criar algo que está conectado com a verdade. Esta verdade é como se fosse que, quando você esteve se relacionando consigo mesmo, você foi abrindo um horizonte, uma dimensão onde você se conecta com a verdade. Pelo que já falava no primeiro vídeo, onde a gente extrai as coisas da inconsciência. Essa inconsciência é um estado infinito, onde as coisas fluem sem definição. A gente simplesmente precisaria extrair dele as coisas para poder colocar em nossa realidade, em nossa vida. É um padrão que a gente quer ver. Então, a gente vai acessar aquilo por causa deste relacionamento. Quer dizer que você precisa passar a ouvir a si mesmo, ouvir os seus pensamentos, dar a credibilidade a si mesmo. Só que essa forma de você dar a credibilidade, acreditar em si mesmo, ele surge por causa de em relacionar consigo mesmo, relacionar com a verdade. Relacionar consigo mesmo quer dizer que você já tem uma conexão divina. Ou seja, você já tem uma conexão onde você não tem aquela dúvida. Você simplesmente sabe que está conectado com aquilo. Que você simplesmente precisaria aumentar e ampliar esta dimensão, este nível, esta versão que você já alcançou. Quando você vai ampliando, você percebe que você já está criando com uma autenticidade. Aquilo que você fala, você percebe que já é uma verdade. Então, quando você fala para os outros, essas pessoas que eles sentem um impacto, eles sentem este impacto por causa da verdade que está em você e a verdade que está neles. Como se fosse que você simplesmente está despertando algo dentro deles e faz com que essas pessoas não procurem um fundamento, uma base, porque esta base já é a própria verdade. Quer dizer que é a conexão entre você com as outras pessoas. Então, esta forma de você manifestar as coisas para os outros é porque você já se relacionou consigo mesmo, você já achou algo dentro de você que você achou o divino, você achou uma conexão com a verdade. Então, quando você já tem este relacionamento consigo mesmo, a partir dali você simplesmente precisa tirar um foco, tirar algo específico e começar a ampliar através do próprio relacionamento. Quanto mais você se relaciona com algo, mais você se identifica com aquilo. Quer dizer que o talento, o dom, as habilidades, eles estão relacionados com aquilo que a gente vê. O que eu quero dizer é que o dom, os talentos, as habilidades, eles estão relacionados com aquilo que a gente vê. Como se fosse a própria natureza de nós, de uma forma bem profunda, que ao manifestar, isso é natural para nós, mas para os outros, eles enxergam de uma forma que impactante. Eles enxergam de uma forma impactante por causa da validação que você criou, da validação que você cultivou, do valor que você deu. E este valor, esta forma de você ter essa credibilidade, ele vem por causa deste relacionamento com a verdade. Quanto mais você se relaciona com a verdade, mais livre você se torna. Só que esta liberdade, existem muitos significados. E um deles é a independência, ou seja, é a desconexão do limite, é a desconexão com as outras mentes. Porque o relacionamento com as outras pessoas faz com que você se limite com aquelas pessoas. Mas quando você se liberta dessas pessoas, você se torna alguém livre. E por isso que quanto mais livre alguém é, mais ele é visto como um louco. Porque ele não é tão compreendido pelas pessoas que estão naquela dimensão limitada das coisas. Porque você já cultiva uma visão tão ampla que parece uma loucura diante das pessoas, diante do homem, diante do mundo. Porque a visão ele se torna livre. Esta liberdade é uma forma que a vida nem sempre é do jeito como as outras pessoas fazem. Então, quando você se relaciona com esta verdade, você vai criando toda essa validação e vai ser um impacto para os outros. Você simplesmente vai precisar focar-se, ampliar esta zona de propósito, esta zona de habilidade. Você pode aplicar isso em qualquer coisa. Você simplesmente pode tirar algo como visão basquete, futebol, qualquer coisa. Você pode extrair isso da inteligência clínica. Você já sabe qual é a forma que você precisa usar para que você venha a ser bom naquilo. Isso nem precisa de tempo. Mas quando você já é ali que já passou pelas experiências, isso já não vai ser algo de... vai ser estranho para você, que vai precisar mais de tempo. Você simplesmente vai precisar pensar que o próximo passo é aplicar esse minuto de viver aqui. Não fosse você estar ligando do futebol. Você quer fazer algo que seja muito elevado, seja algo que tão especial como uma grande jogada. Você não, você simplesmente vai precisar saber o que você quer fazer. E quando você já sabe o que você quer fazer, você simplesmente precisa fazer. Quando você faz isso, você já não dá tempo do desejo. O desejo é o símbolo do futuro. Você não deve dar o espaço para o tempo. As coisas simplesmente devem acontecer como se fossem influtos. Tá? Isso é uma forma de você extrair muito além qualquer coisa. Mas você já sabe qual que é o caminho que deve ser percorrido para você alcançar este nível. Onde você simplesmente faz as coisas de uma forma tão ótima e parece que é uma habilidade que seja como se fosse algo que você já tivesse treinado durante anos.
Porque as outras pessoas que talvez tenham tanto, mas não manifestam algo como isso. Mas algo muito mais profundo é o que está além de tempo e espaço. Então, isso são habilidades. Tudo isso surge a partir da inteligência infinita. Você pode ver qualquer coisa quando você aplica esta fórmula na vida, em todas as coisas. Eu espero que você tenha entendido sobre esta questão, e sobre esta profundidade, esta partilha que eu faço de conta 6. E se você está ainda interessado em conhecimentos como este, você pode se inscrever no canal, começar a acompanhar aqui os conteúdos, as coisas. Pode deixar o seu exame e tal. Pode deixar o seu comentário, da sua opinião, de que você acha, aquilo que você quer saber. E a gente vai evoluir juntos nesta jornada grata. Então, estamos juntos, nos encontramos em próximo vídeo.